só falar aqui um pouquinho aqui do que nós vamos fazer aqui ao longo dos próximos domingos, tá? Para o pessoal que está chegando aí também. E alguns que até vão ouvir aqui essas gravações aqui, que eu vou estar gravando elas, que a gente vai começar aí a ler os evangelhos de carreirinha. O que significa carreirinha? Começar ali, pegamos o evangelho de Lucas. Para quem não sabe, o evangelho, o que é o evangelho? São os ensinos de Jesus, o que Jesus nos ensinou. E qual que é o intuito, Amaral, de a gente estudar sobre os evangelhos de Jesus? Que nós pudéssemos nos transportar para essa história como discípulos, como espectadores, para podermos olhar para Jesus e conhecermos Jesus sem os óculos que às vezes nos foram dados. Amaral, o que significa isso, os óculos que nos foram dados? Por exemplo, às vezes nós crescemos já num ambiente religioso, por exemplo, uma comunidade cristã católica, uma comunidade cristã evangélica, e dentro dos evangélicos, do protestantismo, assim por dizer, tem várias ramificações. E vocês sabem que Jesus é visto por várias formas. Tem formas de Jesus expressas em alguns ambientes desses, aonde você pode usar isso, não pode aquilo, pode comer aquilo, não pode aquilo, pode, não pode. Enfim, aprendemos a enxergar Jesus com esses óculos que nos são dados ao longo da nossa vida, porque nós vivemos em sociedade. Então, meu intuito é o quê? Que nós possamos tirar, quando você for entrar aqui nessa leitura, ouvir isso, que nós possamos tirar esses óculos que nos foram colocados. Tente, ao máximo, deixar eles de lado, tirar eles e se transporte para essa história, se coloque num papel de discípulo, se coloque num papel de espectador, monte o cenário todo de tudo que a gente vai ler na sua cabeça. E daqui a pouco, quem sabe, você ao longo dessa caminhada, você vai ter uma percepção de Jesus completamente diferente do que você talvez tenha buscado, encontrado até o presente momento. Eu tenho certeza que essa série de reuniões que nós vamos fazer, desses estudos, vão ser assim, muito edificantes para a nossa vida, para quem às vezes vem com esses óculos aí, às vezes tem dúvidas quanto à sua fé, às vezes não tem a certeza no coração quanto à fé, quanto aquele que é chamado Senhor. Às vezes nós chamamos tanto por Jesus, está no nosso cotidiano, se tornou até uma coisa natural, a palavra, o nome Jesus, mas às vezes nós não nos sentimos seguros a respeito dele, ficamos inseguros. Então, nada melhor quando a gente quer de fato saber quem alguém é andar com ele, é caminhar com ele, é conhecer ele. Igual, por exemplo, aqui o Ramon, aqui, que está aqui lá da Bahia. Muitos aqui não conhecem, poucos aqui talvez o conheçam. Mas é uma pessoa que eu já pude andar com ele. E eu conheço ele e ele me conhece. Mesmo nós estando longe, distância de local, de ambiente, mas é uma pessoa, por exemplo, que nós somos assim, irmão, eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou. E isso torna a nossa amizade, a nossa relação coesa. Assim como vocês todos aqui. Estou dando um exemplo que o Ramon é uma pessoa que está lá longe daqui, a 1.300 quilômetros daqui, entendeu? E que eu não convivo ele, a gente se vê lá de 2 em 2 anos fisicamente, ou mais até, e a gente tem plena confiança no outro, a gente sabe quem o outro é. Então, quando ele fala no meu nome, ele pensa no meu nome, ele já tem uma percepção e vice-versa. E assim também para vocês que estão aqui, muitos estão aqui. Enfim, então, às vezes, essa é a importância da gente conhecer por nós mesmos. Uma coisa é alguém falar de uma pessoa com você tendo um terceiro envolvido, outra é você ter a experiência, é você ter o contato. Então, o meu desejo nessa série aí de estudos que nós vamos fazer, e lembrando que a gente tem um grupo lá do WhatsApp lá, a gente já bota o texto lá, é muito importante que os irmãos leiam e venham aqui e compartilhem aquilo que o Senhor lhes deu, aquilo que eles conseguiram perceber, porque a gente pode trocar essa troca, e essa troca é muito boa, porque se tratando da igreja de Jesus, Amaral, o que é a igreja de Jesus? Somos nós que nos reunimos em torno dele, 2 ou 3 em seu nome ali estaria, nós vamos edificando um ao outro. Às vezes o irmão vai ter uma percepção de Jesus, vai ter um ângulo, algo que o outro não percebeu, e quando a gente pega esse pão que é a palavra, porque a palavra é o pão, e vamos partilhar aqui nessa mesa, nessa reunião aqui, isso nos alimenta, e nós vamos conhecendo mais e mais quem é Jesus. E aí depois Jesus deixa de ser um óculos que nos foi dado e passa a ser a nossa visão completa, restaurada, sem precisar de algo para nos ajudar, para que nós mesmos possamos ver sabermos quem Jesus é. Então,
que vocês tentem não faltar a essas reuniões. Claro que isso aqui não é a regra, a gente não está aqui querendo cumprir presença, exigir presença de todo mundo. Eu estou falando assim porque eu já fiz esse estudo de Evangelho de carreirinha, eu mesmo, né, que sempre abri aqui minha casa, já fiz ele em outro momento, e foi muito bom para mim e para os irmãos que aqui tiveram, alguns até estão aqui ainda, e nós vamos fazer agora o Evangelho de Lucas, tinha feito em Mateus. Então, a gente vai começar fazendo essa leitura de Lucas 1. Eu acho que a melhor forma é a gente lendo uma parte e começar a pontuar, porque se a gente pegar o texto todo e ler, depois pode ficar desconexo o assunto. Por exemplo, aí quem abrir a Bíblia em Lucas 1 e começa ali com a introdução, a gente pode pegar essa introdução e comentar, entendeu? E depois a outra parte e fazer um comentário e ir partilhando até o tempo mais ou menos. Você sabe que a gente fica aqui mais ou menos até 9 horas, então quando for chegando aí, ou então se a gente terminar antes, irmãos acharem também que já tá bom por hoje também, a gente encerra. A gente não tem essa coisa de temos a hora para começar, então não temos essa coisa de hora de terminar. Como amanhã é segunda, a gente tem também o que fazer, então também não podemos estender. Então, vamos começar aí em Lucas 1, sejam bem-vindos todos que vão estar ouvindo aí, sei até onde vai chegar esses estudos. O livro de Lucas 1, ele começa o seguinte, olha, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que foram ensinadas. Gente, eu vou pedir, se vocês só puderem, a gente chegar mais pertinho aqui, como a gente está um pouquinho aqui, a gente fica mais próximo do microfone. Vou fazer aqui, gente, só uma introdução, aqui não tem muita coisa a dizer, mas ao mesmo tempo tem bastante conteúdo. Primeiro, a respeito de quem está escrevendo essa carta e para quem ele está escrevendo, tá? Que é Lucas. Lucas era um médico, tá? O Paulo que vai dizer isso em outros livros dele. O médico amado, chama Lucas médico amado. Lucas, ele vai escrever esse relato aí, como vocês podem ver, para um amigo chamado Teófilo. E pela forma de tratamento na qual ele está fazendo aqui a Teófilo, excelentíssimo Teófilo, deduz que Teófilo era um homem influente politicamente dizendo, mas que se converteu ao Senhor. E Lucas agora é patrocinado por Teófilo, tá? Patrocinado, o que eu quero dizer patrocinado? Naquela época, gente, escrever uma carta, alguma coisa, não era fácil, nós temos papel, caneta com facilidade, não. Era caro, papiro, tinta, e só pessoas de poder aquisitivo maior o tinham para fazer. Então, vocês podem ver que o Evangelho de Lucas ele é muito extenso, é escrito sua língua original é o grego, tá? O Evangelho de Lucas ele é escrito no grego, e dentro por ser escrito em grego, pressupõe realmente que só uma pessoa rica poderia ter esse acesso, que pessoas comuns não tinham acesso à linguagem do grego, não tinham acesso à língua, não sabiam. Deixa eu ver aqui, tem alguém pedindo para poder participar aqui, deixa eu permitir bem. Então, ele escreve essa carta para Teófilo, relatando tudinho de como ele mesmo vai dizer, de fato, ordenado em ordem, tudo o que aconteceu. Ele vai falar assim para Teófilo, foi assim que aconteceu. Ele não escreve somente Lucas, ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Mais alguém quer fazer algum adendo aqui nessa parte aqui? Se quiser, lembrando, tem que só desmutar o microfone e falar, tá? Ele também era o único autor não judeu. O Lucas, né? Sim. Lucas provavelmente era um não judeu. Entendeu? Era um não judeu. Muito provável. Mais alguém quer fazer alguma observação dentro dessa introdução? Senão a gente vai prosseguir aqui para o nascimento de João Batista, que continua no capítulo 5. Diz o seguinte, olha, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abdias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora.
Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre à presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aqui essa parte aqui, vamos dar uma contextualizada aqui, vamos montar esse cenário. Eu gosto sempre de ler a Bíblia desse jeito. Zacarias, como pode dizer aqui, Zacarias foi escolhido ali no certeiro, né, para poder levar o incenso ali dentro do templo, para prestar aquele culto a Deus ali. Quando ele chega ali dentro, um anjo aparece para ele ali dentro e fala para ele: olha, a tua oração foi ouvida por Deus. E aí ele fala: como assim minha oração foi ouvida? Sim, a tua mulher vai ficar grávida. E aí Zacarias, como vocês podem ver, né, duvidou, falou assim: como que pode isso? Interessante também que toda vez que um anjo entra na presença de um ser humano, quase todos os relatos, ou se não 100% de todos se enchem de medo, de temor também. Essa é uma característica quando mostra essas questões de aparições angelicais. E aí Zacarias fala comigo: como pode? Como pode isso se eu sou velho, minha mulher também é de idade avançada? E aí ele fica mudo após isso, porque duvidou do anjo, né, da palavra do anjo. Ele sai dali de dentro, daquele local ali, mudo, como o texto aqui relata aqui, e vai para sua casa, entendeu? E Isabel fica grávida mesmo, realmente. E interessante, que a gente pode só apanhar aqui um apanhado, contextualizando aqui historicamente, dizendo que para aquela época todos aqui sabem que a mulher, o papel da mulher, a função, era gerar filhos. Uma mulher que não podia gerar filhos, que era o caso de Isabel, era uma situação muito vergonhosa para a mulher, como o próprio texto, era uma questão de humilhação para uma mulher que era estéril. Então, olha essa contextualização. O que vocês trouxeram alguma coisa, conseguiram observar mais alguma coisa dentro desse texto? Eu tenho aqui uma observação que eu quero trazer para a nossa vida, para os dias atuais, e que fazem muito sentido. Mas eu vou deixar os irmãos, se tem alguma parte. Lembrando que quem está no programa aí, tem que desmutar o microfone e falar, tá, gente? Oi. Você pode dizer que você tivesse pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá obedecer, nem servir. Ele será cheio de criança. Sim, a senhora quer saber o quê? Porque a senhora está falando longe do celular um pouquinho, aí ficou... O verso 15. Isso. Então, a senhora quer saber o que significaria isso? O que você pode falar para a gente sobre esse 15?
O que eu entendo sobre isso, primeiramente, que João, ele vai nascer e ele tem um chamado para ele. O chamado para ele, a consciência que lhe vai ser dada, essa é a visão que eu tenho. Era preparar o caminho para o Senhor. Então, essa consciência, eu vou chamar esse estado, essa missão, essa consciência, quando vai dizer assim, por exemplo, beber vinho fermentado, ou seja, que vai trazer uma embriaguez de alguma forma, entendeu? Que isso vai trazer uma embriaguez para a missão que ele tem. Qual sentido vai haver se ele é um homem que vai se dar para isso, para saber? Porque quando nós nos embriagamos, que é o que o vinho fermentado muitas das vezes vai fazer com a gente, nós perdemos o nosso estado de consciência. E para a missão, para que ele foi chamado, qual sentido há se ele um dia aparecer, por exemplo, embriagado nos locais, por exemplo, quando ele estava ali anunciando, que você vê que João ele vai para o deserto, e depois imagina ele aparecendo em Jerusalém, completamente embriagado, e anunciando a mensagem que ele estava anunciando. Não faria sentido. Eu acredito, eu não entrei a fundo, até porque eu não tenho, mas é pela questão da missão para que ele foi chamado. Por exemplo, de mim mesmo. Qual testemunho, porque João ele vem como um testemunha, vem testemunhar. Qual testemunho nós, como discípulos do Senhor, como chamando discípulos do Senhor, daríamos se andássemos embriagados por aí, perdendo a nossa consciência? João é aquele que vem para preparar o caminho do Senhor. Assim, de alguma forma também, o Espírito pelo qual nós precisamos ter também um pouco desse Espírito de João, que vai falar que ele vem do Espírito de Elias. O que era o Espírito de Elias? O que Elias fazia? Qual era o Espírito de Elias? Interessante, vocês querem ver uma coisa? Que aqui fala que ele vem do Espírito de Elias. Mas Elias foi um profeta que fez o quê? Descer fogo do céu. Um monte de sinais. João fez alguma coisa disso? Nada. Novamente aqui, nós estamos entrando agora num tempo que as coisas do Senhor, o reino de Deus, que vai começar a ser anunciado ou pré-anunciado, nada tem a ver com esses sinais, nada tem a ver, não dá ênfase, não estou falando que nada tem a ver, estou falando que a ênfase não é dada. E o próprio texto vai ser que ele vem no Espírito de Elias. O que é o Espírito de Elias? É reconciliar o povo com o seu Deus, preparando esse caminho do Senhor. Então, qual sentido faz para nós, dentro desse testemunho, andarmos embriagados, que é o que o vinho fermentado, essa questão que vai trazer? Não faz sentido para a gente. Qual prazer nós temos na embriaguez? Qual prazer nós devemos? Não estou aqui criticando quem bebe, quem faz. Eu só não acho que quando você sai para esse ponto, não vai fazer sentido nenhum no que tange a seu testemunho, a testemunhar do Senhor. Porque quando você perde as suas capacidades mentais, qual testemunho você pode dar? Você pode fazer muitas coisas, você pode cometer muitas coisas, das quais você, certamente, sendo filho de Deus, você vai se arrepender depois. E tem certas coisas que às vezes a gente não consegue mais, às vezes, voltar atrás. Não que perdoados pelo Senhor, não estou falando da sua relação com Deus, não. Eu estou falando da sua relação entre os homens. Porque em Jesus nós somos chamados para sermos santificados, para sermos santos. Quando nós começamos o nosso processo de conversão, quando nós cremos, que nós adentramos na igreja do Senhor, o chamado que nós temos como noiva, como Cristo sendo esse cabeça, é sermos o quê? Santificados. Cristo, que é o cabeça, que cuida do corpo, que ordena para o corpo, ele nos chama para a santificação. Essas coisas são velhas, essas coisas fazem parte do quê? Daquilo que é chamado de prazeres da carne. Qual fruto vai produzir uma embriaguez, por exemplo? Diz para mim. Qual fruto se produz mediante uma embriaguez? Então, o que eu entendo, e falando do chamado de João, a respeito do chamado, porque o texto está atrelado para o chamado de João, ó, como diz aqui, ó. Aqui, ó. Cadê aqui? Qual versículo? Peraí. É o versículo 15, né, mãe? Ó, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, vírgula. Agora, ao contrário, o que ele vai ser? Qual vai ser a personalidade de João? E será cheio do Espírito Santo. Como vocês podem ver, o Espírito Santo é com letra maiúscula. Quando fala do Espírito de Elias, é com letra minúscula. Ou seja, características de Elias.
a forma de Elias, mas aqui está falando do Espírito Santo. Ele será cheio do Espírito Santo. Apesar da gente, né, às vezes achar, né, que o Espírito Santo ele só vem, existe correntes teológicas que vão dizer isso, que o Espírito Santo ele só vem mesmo, desce no dia de Pentecostes. Mas não. O Espírito Santo sempre. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo sempre operou em todo o tempo. Só que a forma pela qual ele manifesta em nós, e através dessa manifestação visível a todos nós, através de fé, através do crer, nós vamos manifestar frutos. Então o Espírito Santo ele sempre agiu. Alguém tem alguma observação? Tem algumas observações para fazer ainda dentro disso daqui. Mas É só colocar que a coisa do vinho, né? É igual você falou de desordem, traz essa desordem, tira nossa capacidade de racionalizar, tudo que vira o caos de nós, todos dentro desse caos, já dentro de nós, a gente dá vazão a isso. É exatamente o oposto que Deus quer, né? Eu acho que o vinho aí viu um símbolo. Eu acho que o vinho aí é só um símbolo, talvez, né? Porque dá para colocar qualquer coisa nesse lugar aí de desordem, né? Pode ser qualquer coisa que nos toma, que nos... Trazendo para os dias de hoje. Hoje nós temos muitas outras coisas, drogas, muitas outras coisas que tiram o nosso estado, pensamentos, contexto, né? Não precisa, porque se for trazer isso para o dia de hoje. Mas naquela época mesmo, era o vinho mesmo que o pessoal tinha aí como essa fuga de uma realidade, aquilo que se tirava a consciência. Agora, eu vou te falar, vou comentar um trecho desse versículo 15, talvez seja novidade para alguns ou eu estou enganado. Muito se fala, muito se acredita, por exemplo, que quando Jesus fala, eu vou para o meu Pai, mas eu lhes enviarei um outro, o Consolador, que é o Espírito, a gente sabe disso. E muita gente imagina, e eu falo porque eu já ouvi esse tipo de percepção, obviamente, partindo de pessoas que não têm leitura, que não conhecem a fundo, mas também que por vezes ocorre como doutrina de igrejas, de instituições, que é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, só veio no dia de Pentecostes. Que o ser humano só recebeu o Espírito de Deus no dia de Pentecostes. E aqui, por exemplo, já descreve, ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então o Espírito Santo ele não foi enviado no dia de Pentecostes. Ele sempre esteve presente na humanidade. Aliás, o que é e onde é que o Espírito de Deus não estava presente? Muito antes de tudo vir a existir, sobre a terra que ainda não existia por completo, pairava o Espírito de Deus sobre as águas. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sempre esteve em nós, sempre esteve na humanidade, sempre esteve na terra. Ele foi enviado no dia do Pentecostes, ele não foi enviado, ele foi manifestado de uma outra maneira, com a qual talvez nós não conhecíamos, né, como manifestação de línguas, de outros dons. Mas o Espírito sempre esteve em nós. E por mais básico que isso talvez seja para muitos, para outros, no entanto, é uma coisa nova, uma coisa que talvez eles não saibam. Eu estou falando assim, de experiência, já ouvi isso até como doutrina. E o Espírito só foi enviado. Mas a partir de uma pequena leitura a gente já percebe que não é. Sempre esteve. E lembrando também, gente, só para fazer um adendo aqui, por mais, só que interessante o que o William está fazendo, por mais que esse texto é Novo Testamento, o que significa testamento? Aliança, porque tinha a antiga aliança, que ela é baseada no cumprimento à lei, na obediência à lei. O que era obediência à lei? Os mandamentos e todos os seus preceitos. E agora nós temos essa nova aliança. Mas aqui ainda, entendam, que essa nova aliança que é chamada, ela só é estabelecida na morte e ressurreição de Cristo. Então, por mais que esse texto está narrado na nova aliança, pensando em aliança de forma temporal, de tempo, a nova aliança aqui ainda, até onde a gente está lendo o texto, ela não tinha sido instaurada, porque Cristo ainda nem tinha nascido e nem tinha morrido, nem ressuscitado. Então, estamos de forma temporal, dizendo aqui, na lei, os dias da lei, aonde o homem ele precisa de cumprir a lei para se achar justo diante de Deus. Mas voltando aqui só fazendo um adendo, que o William está falando, é isso aí, que o Espírito ele sempre esteve, o Espírito sempre agiu, sempre esteve operando, ao contrário de correntes teológicas das quais acham que o Espírito só se manifestou verdadeiramente, o Espírito Santo, no dia do Pentecostes, que a gente vai ver no final do livro e em Atos também dos Apóstolos, começando ali. Mais alguma observação a respeito desse texto? Alguém fazer? Eu quero fazer um texto, eu quero fazer aqui uma observação muito interessante,
E eu vou comparar por mim mesmo. Vou falar de mim e talvez muitos irmãos vão se identificar. Interessante aqui que Zacarias, começa falando de Zacarias, Zacarias é o sacerdote. Zacarias é o cara que vai para o templo 2 vezes ao dia, vai ali prestar aquele sacrifício a Deus ali no lugar sagrado, no templo. Ele entra todo cheio de temor e tremor. E muitas das vezes, quando nós entramos na presença do Senhor, e aqui eu estou falando, gente, assim, serve para tudo, serve aqui nesse local, serve dentro do seu quarto, serve dentro da igreja que você ou congregou, ou que você congrega, enfim, serve isso para todos os contextos. Quando nós entramos na presença do Senhor, quando você sabe que você olha para dentro de si, quando você sabe que aquele secreto, você pode ver aqui, e quando o anjo se manifestou, o anjo, a oração, o que você faz? É aquilo que você faz no teu secreto, é aquilo que você tem, seja como desejo, como agradecimento, é aquilo que é você, a oração é o quê? É a sua relação, a sua comunicação, você e aquilo que é o sagrado, no caso aqui dos judeus, o Deus Altíssimo, essa oração. O anjo sabia do que era o desejo, do que era a oração do Zacarias. E nós nos colocamos na presença do Senhor sempre, oramos, pedimos as coisas, pedimos às vezes para o Senhor fazer milagres, operar milagres, mas quando o Senhor opera, quantas das vezes nós temos dúvida? Se foi o Senhor ou se não foi. Vê se a expressão de Zacarias, às vezes nós vivemos, olha, Zacarias era sacerdote, gente, presta atenção. Zacarias era sacerdote, Zacarias falava de anjo, isso era tudo do contexto dele. Toda essa questão, tudo isso daí, Zacarias estava no vocabulário. Igual nós, às vezes as coisas de Deus estão no nosso vocabulário, estão no nosso cotidiano. Mas na hora que de alguma forma o poder de Deus, as expressões de Deus se apresentam para nós que às vezes temos uma vida toda dentro do contexto da igreja, desse local, seja o que for, no contexto desse vocabulário, de saber dessas coisas, nós duvidamos. Isso causou ali em Zacarias uma coisa que é interessante, que às vezes acontece na gente. A gente fica mudo. Sabe por quê? Porque a fé que nós temos, é aquilo que a gente já falou aqui a respeito de fé, ela é subjetiva, só serve para o outro. Só serve para a gente falar para o outro, você tem que ter fé, meu irmão, que isso e aquilo. Mas quando as coisas que competem à fé, quando nós precisamos de fato ter uma fé verdadeira, nós duvidamos. E muitas das vezes nós nos calamos. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Quando você tem essa fé que ela é subjetiva, que ela não é certeza, e aí eu vou falar, né? Eu entendo até porque Zacarias, assim, porque Zacarias ainda não conhecia aquele que é caminho, aquele que é verdade, aquele que assegura toda a fé. Porque se de fato estes homens que passaram antes de Jesus, que vieram antes de Jesus, tivessem essa certeza de fé, tivessem contemplado ao Senhor, o cenário é diferente. Mas eu não estou aqui, não vou colocar Zacarias também nessa pinguela aqui não. Mas eu quero dizer que às vezes nós estamos na fé de Zacarias. Vamos no templo, cultuamos ao Senhor, oramos todos os dias, fazemos tudo que nos foi ensinado. Somos às vezes como Zacarias, repreensível quanto à lei. Nós não matamos, nós não roubamos, nós não adulteramos, obedecemos pai e mãe, fazemos tudo bonitinho. Mas na hora de ter fé, nós duvidamos, nós não cremos, ficamos céticos. E às vezes essa questão de nós não termos fé nos torna mudo diante da vida. Às vezes ficamos com medo de falar, mas às vezes não falamos também porque não temos certeza daquilo da qual nós vamos falar. Será que eu não vou falar merda? Será que eu não vou falar besteira? Eu conheço tantos irmãos que às vezes têm medo de falar das coisas do Senhor porque ele está mudo. Ele não tem certeza daquilo, ele duvida do Senhor. O Senhor está na boca dele, o Senhor, ele fala Senhor, Senhor, faz tudo certinho. Que é o contexto de Zacarias aqui. Tudo bonitinho. Mas ele ainda tem dúvidas quanto a quem o Senhor é, quanto a quem o anjo vai anunciar. Então nós já começamos aqui um assunto mostrando sobre fé. O primeiro texto já mostra aqui que às vezes falta fé. E uma das características que eu pelo menos tiro aqui através da história de Zacarias e falo
de mim mesmo, quando não temos certeza sobre alguma coisa, isso nos torna mudos. E para nós, gente, que em Cristo Jesus, vocês vão ver que nós somos chamados para anunciar o reino de Deus, somos anunciados para o ID, saber sobre o Senhor, e eu volto ao que eu falei no início, precisamos conhecer o Senhor, para termos certeza do que vamos falar. Isso é muito importante para que a nossa fé, para que a nossa fé ela seja certeza, para que ela não nos gere dúvida e para que isso não nos cale. Então essa é uma das coisas que eu observo aqui a respeito de Zacarias, um homem que viveu a vida toda irrepreensível, igual aquele servo, aquele rico, aquele jovem rico. Eu faço tudo, eu cumpro tudo. Mas quando Jesus o chama, larga tudo que tem, vende tudo que tem e me siga, faltou-lhe fé para prosseguir, para caminhar com Jesus. Enfim, então, que nós possamos já ter essa experiência, entender o que Zacarias está falando. E aí o texto também vai falar desse João Batista. Vou voltar aqui, peraí. De João Batista, que é esse que vai vir nesse espírito de Elias, aonde o que é o espírito de Elias, como eu falei? Nada tem a ver com ênfase nos sinais, descer fogo do céu, e fazer isso, e fazer aquilo, e parará. Tem a ver com reconciliar o povo com Deus. Que nós possamos também, de alguma forma, através dessa simbologia do espírito de Elias, que possamos reconciliar as pessoas com Deus. Que este possa ser essa nossa meta de discipulado. Reconciliar as pessoas com Jesus. Tantos que vão talvez ouvir isso daqui depois, porque eu vou dar um jeito de organizar isso, e que acham que estão assim de fato, não tem conciliação, não tem amizade com Deus, se sentem afastados, longe do Senhor. Talvez por uma experiência que nada tinha a ver com o Senhor, e aí ele pode ter sido traumatizado, e aí acaba ficando na conta de quem está o nome, porque estão usando o nome do JESUS, o Jesus. Então, que nós possamos, eu falei, vamos tirar os óculos. Quando nós tirarmos esses óculos, vai mudar muita coisa a nossa perspectiva de quem é Jesus. Eu acho também que tem relação com... Eu lendo o texto um pouco antes de vir, eu observei a questão da Isabel, que em nenhum momento ela duvidou. Não. Ela não duvidou, e outra coisa, o texto também menciona que ela não era amargurada, não era triste por não poder gerar uma criança. Porque era a função naquela época, igual a gente viu, é como se você não pode gerar, você não tem propósito, você não tem utilidade, é inútil. Então ela não era uma pessoa que era triste, amargurada, infeliz por conta disso. E ela, quando aconteceu o milagre, ela em nenhum momento ela duvidou. Ela simplesmente aceitou, e já foi revelado também que seria João. E o marido dela não teve a oportunidade de falar que ia ser João, porque ele já ficou mudo, sabe? Ele ficou mudo lá antes de chegar até ela. E quando ele chegou, ela mesma anunciou que ia ser João. E ela falou, as palavras dela foram que isto é obra do Senhor. Que Deus possa nos dar essa sabedoria para poder entendermos o que é a obra do Senhor, o que não é do Senhor. Isso é importante. Enfim, mais alguém quer comentar alguma coisa dentro desse pedaço aqui, dessa parte aqui? Mais algum comentário? Não, a gente vai prosseguir. Continuamos então no versículo 26. O nascimento de Jesus ele é predito. E esse texto é muito maravilhoso, esse é bacana pra caramba. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel, agora o mesmo anjo, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, que é quem? Descendente de Davi. Pouco às vezes se fala de José, né? Dentro dessa questão, a gente só dá ênfase para Maria, mas olha só quem José é. Quem é? Descendente de Davi, da linhagem de Davi, do rei Davi. E interessante, gente, que olha que maneiro. Davi foi um grande rei, mas aqui agora está José, um homem simples, provavelmente carpinteiro, que Jesus era um ofício, de alguma forma aprendeu, pode ter aprendido com o pai, toda essa questão, e que vocês vão ver depois que é perseguido e que tem que correr. Olha ao que foi reduzido a linhagem do grande rei Davi. Dentro desse contexto, trazendo aqui para José. José, sem nenhuma importância, sem nenhuma grande ênfase, do ponto de vista, eu tive um descendente que era rei,
que era um presidente de nação, que era isso e aquilo, e agora ele nenhuma ênfase tem. Vamos continuar, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E aí, o que a gente começa aqui de bacana aqui para tirar aqui desse texto? Nada, eu vou prosseguir. Ó, lembrando, quem está no aplicativo pode despausar aí e falar. A primeira coisa que eu observei aqui nesse texto aqui, que eu acho interessante, é versículo 29. Ó. Maria, quando o anjo chega para ela, diz assim, ó, versículo 28. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Olha o que aconteceu. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. É uma palavra que até então nunca se viu, pelo menos eu não vi ela ser dita nem antes no contexto do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Essa palavra agraciada. E o que para vocês, claro, obviamente vocês sabem, agraciada? Uma mulher que recebeu o quê? Graça. E tudo tem a ver com o quê? Com o evangelho da graça que nós temos em Jesus. E ela ficou tentando entender, e de fato ela não compreenderia, era impossível dela compreender por que significa essa saudação, agraciada. O que significa isso? Uma pessoa que recebe graça. O que é isso? Isso é novo para mim, eu não estou entendendo. E é isso que é o final que nós vamos entender, que nós vamos chegar lá para o finalzinho, vamos entender o que é esta graça, o que significa sermos agraciados. E Maria é essa primeira pessoa que recebe essa visitação da graça de Deus, que recebe essa missão, essa, vamos dizer assim, essa palavra está me sumindo aqui, esse privilégio de receber esta graça de Deus. E a graça de Deus em nossas vidas é Jesus. É deixarmos que através de nós, olha que interessante, fazendo aqui uma analogia com Maria, e também eu vou pegar um contexto histórico também que é bem pesado também, para vocês entenderem, parece que é simples, mas não, imagina aí você está prometida a um casamento aí, entendeu? Imagina naquela época, hoje não, que hoje isso é diferente, mas vamos voltar para aquele contexto da voltar lá, uma menina, virgem, como ela mesma vai dizer, virgem, imagina aparecer grávida, chegar para o marido sabe que não teve nenhuma relação com ela, entendeu? Que o marido não teve nenhuma relação com ela, grávida, e falar assim, aqui, eu estou grávida. E aí, imagina aí vocês, contextualiza aí, se transporta para essa história, vira o José aí por um momento aí. Maria, vou casar com uma menina virgem, bonita, provavelmente, ela era uma moça bonita, entendeu? E aqui, estou grávida. Então Maria, nesse contexto, e trazendo isso para nossas vidas, eu quero dizer para vocês que às vezes nos engravidarmos de Jesus
pode nos trazer sérias consequências, como ele mesmo vai dizer depois. Olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. Eu não estou falando que Jesus, essa espada, nesse contexto, que esse é o objetivo dele. Mas eu só estou falando que quando você tirar os óculos que eu falei aqui, que nos são colocados, por quê? Porque esses óculos são o que nos faz estar ligados socialmente. É aquela questão, como é que é a palavra, Bruna, que eu aprendi, que eu falei que essa vai ser a palavra desse semestre, é o que nos valida. O óculos que nós temos é o que nos valida dentro da sociedade. O outro fala uma coisa, a gente abaixa a cabeça, amém, amém, vai dizendo a tudo amém, porque é aquilo que nós aprendemos. Mas quando nós tiramos o óculos e vamos ver esse Jesus agora, que é o Jesus encarnado, é o Jesus que vira gente, é aquele Jesus, gente, que não está simplesmente lá naquela cruz, não. Eu não sei para vocês, mas por muito tempo na minha vida, eu pensava que eu estava muito longe de Jesus. Eu pensava pelo simples fato de, às vezes, eu andar pecando, ou andar em pecado, isso, de alguma forma, me afastava ao ponto de eu não ser digno a me chegar diante dele. Porque eu pensava assim, eu só posso estar diante da presença do Senhor se eu for esse padrão de santidade que me aprenderam, que esse óculos que me colocaram. Mas aí quando você vai começar a andar com Jesus, você vai ver depois, você vai ver que Jesus vai dizer assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu descobri que Jesus, ele é justamente isso, ele está procurando aqueles que estão doentes, aqueles que se reconhecem o pecado em si, aqueles que sabem sobre si, eu sou o pecador. Lembrando que eu não estou falando isso aqui dando margem, que quando você vai ter esse encontro com ele, vai andar com ele, que você agora vai se entregar deliberadamente ao pecado. Não estou falando isso, irmão. Eu só estou falando que nele você vai ter um amigo, você vai ter um espírito, que depois vai lhe ser dado a partir do momento que você crê, que vai te ajudar a caminhar. Basta você pensar pelo simples fato da vida. Pensa só nessa vida aqui. Quando você tem problemas, você tem aquele amigo que às vezes te dá um bom conselho. E que às vezes o bom conselho te ajuda a caminhar, te ajuda a pensar, a refletir sobre um problema. E em Jesus a gente vai ter aquilo que é chamado Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que habita em você e que na hora, meu irmão, que as coisas vão acontecer, que o pecado, o que é o pecado? Essa influência que vem pela carne, que faz a sua carne desejar aquilo que é contrário ao Espírito. Você tem esse Espírito dentro de você que fala assim, opa, pensa, pare. Ao contrário de que em outros tempos, quando você não tinha essa amizade com Deus, você não era amigo de Deus, você se entregava deliberadamente, sem pensar duas vezes, sem pestanejar duas vezes. Então Maria é essa agraciada. Só que muitas das vezes, irmãos, sermos agraciados por Deus, você vai ver daqui a pouco, perseguição. Olha aí, ó. Por causa de carregar Jesus dentro. Não é só carregar, olha que bonito. Não é carregar Jesus apenas por fora, somente na folhagem por fora. Jesus, até nessa simbologia agora, né, da luz, da mulher, da gravidez, é o que? De dentro para fora. Não tem nenhum fator externo da forma pela qual Cristo quer nascer na gente. Até por isso que eu entendo que ele não vai vir, presta atenção, da relação aqui sexual do José com a Maria. Que tem que ser dessa forma, espiritual, tem que ser do alto, tem que ser diferente, o que o próprio Jesus vai falar de novo. Tem que ser uma obra de Deus, descendo do alto, entrando dentro de você, e a partir de você, Jesus nasce de dentro para fora. Infelizmente, muitos irmãos, assim como eu já fiz, Jesus nasceu para mim de fora para dentro. Estou falando que isso foi ruim? Não. Por muitas das coisas, por mais que eu tenha ali sido, voltando aqui falando, sido igual o Zacarias, que vivia, que não fazia isso, não fazia aquilo, era ali uma pessoa acima da média e tal, isso nos livrou de muitas das coisas, às vezes. Não estou falando disso não, que às vezes aquele legalismo de alguma forma lá vivemos, entendeu? Vou falar de mim, né? Vou falar de mim então, que eu vivi. Sim, meus irmãos, eu não vou pegar tudo e vou jogar no lixo, não. Porque talvez aquilo foi o caminho. Que para o Senhor hoje nascer de dentro para fora.
Todos nós temos uma caminhada na qual nós vamos nascer de novo. E eu desejo aqui que muitos que vão participar desse momento aqui, estando aqui com a gente, que você nasça de novo. Se você ainda não nasceu, se você está ouvindo essas palavras que eu estou te falando, está falando assim, cara, eu talvez não tenha nascido de dentro para fora, talvez eu não tenha sido agraciado como a irmã Maria foi. Não tenha sido. E talvez agora esteja como ela, pensando o que isso significa, o que essa saudação significa, o que isso significa. E é só em Jesus, quando você vai ver Jesus, quando você vai ter contato com Jesus, andar com Jesus, você vai compreender isso. Só na sua morte e na ressurreição, quando você recebe a vida eterna, quando você crê nisso. Então, essa parte aqui de Maria, que vai falar dela ser agraciada, isso é maravilhoso, que nós sejamos como Maria, que mesmo sem às vezes compreender a plenitude do que isso significa, mas, Senhor, eu sou teu servo, faz a tua vontade sobre a minha vida. Olha que coisa maravilhosa, que expressão agora que a gente vê de fé, e é diferente um pouquinho do que acontece com Zacarias, entendeu? Um pouquinho diferente do que acontece, porque Maria fala assim, faz o que quiser comigo, eu sou tua serva, mesmo sem ela entender tudo o que estava acontecendo ali. Imagina quanta coisa passando na cabeça dela, não entendendo o que o cara está falando, agora o anjo, né? O anjo vai dizer que agora você vai ser grávida, virgem, e aí ela já, será que passou na cabeça dela que o José não estava ali, e o problemão que eu vou arrumar com o José, mas ela, por um momento, ela não pensa em nenhuma dessas coisas que aqui são atenuantes para o mundo, para as coisas aqui desse reino, da terra, e ela fala, eu sou serva do Senhor, faz na minha vida. Isso é maravilhoso, gente, a gente ter uma entrega ao Senhor, isso que eu tiro aqui de Maria, daqui a pouco vai falar mais coisa, vai ter o cântico de Maria e tudo aqui, a gente vai continuar lendo, essa maneira de às vezes a gente se entregar a Deus, a esse senhorio, a se submeter, mesmo sem compreender. Pode parecer, meus irmãos, um passo no escuro, muitas das vezes, mas não é. Porque o Jesus daqui a pouco vai dizer que ele é o quê? Eu sou o caminho. Eu tenho certeza que eu falo para quem está ouvindo aqui, para os irmãos que estão aqui, vocês todos aqui, que se entregar nos caminhos do Senhor, mesmo que às vezes você ainda não tenha compreensão, mas ser submisso a Ele, a buscar, é o melhor caminho. Você pode ter certeza que no momento oportuno dessa gestação, de quando essa semente é colocada dentro de você, essa semente espiritual, entendeu? Esse nascimento, essa semente é colocada dentro de você, ela vai dar frutos. Uma hora as coisas vão dizer, você vai falar, você vai fazer um estalo, eu falo por mim. Teve um dia que chegou, deu um estalinho assim, ó, e tudo começou a se encaixar. Tudo começou a se encaixar. E eu desejo assim, com o meu coração, com todo o amor aqui, isso, com o coração assim, no espírito, que muitos através disso, que nós estamos lendo, desses textos que nós vamos ler, dessas reflexões conjunta aqui, possam nascer do alto, possam se entregar totalmente ao Senhor, a partir de hoje mesmo, ouvindo isso daqui, toma essa decisão, eu vou me entregar ao Senhor mesmo sem entender, eu não sei nada que eu vou ouvir para frente, eu não sei nada que eu vou aprender, pode ser uma desconstrução da realidade, porque na realidade tem que ser assim, na realidade tem que ser igual o Nicodemos falou, por acaso eu tenho que entrar na barriga da minha mãe, parar, tem que ser da forma natural que nós aprendemos, não. Nas coisas do Senhor tem que vir do alto. Consegue entender, gente, o que é vir do alto? Porque até então, meus irmãos, muitas das coisas que eu aprendi foi aqui, ó. Foi, na horizontalidade e não na verticalidade. Então precisa ser do alto. Por mais que eu estou aqui mediando isso, mas o intuito, como eu falei, é que leiam e tragam aqui, o mínimo que seja de compreensão que vocês tiverem, mas tragam que isso vai ser uma semente que vai gerar uma hora, alguma coisa na cabeça de vocês, vão falar assim, caraca, agora aquele dia que eu li que ficou pequenininho, cheguei aqui agora em Jesus, pum, vai explodir dentro da sua cabeça. E depois vai acontecer metanoia, vai ser legal, sabe por quê? Porque você vai saber que são as suas experiências com Deus. Você vai ter certeza que é o Espírito falando. Lembra que aqui a gente saber o que é quando o Espírito está nos falando, o que não é do Senhor? E você vai saber que é dele. Sabe por quê? Porque são coisas que estão surgindo no secreto do seu coração. Coração no sentido da mente, do seu pensamento.
Mais alguma coisa que a gente pode fazer aqui dentro dessa parte aqui de Maria, graciado, nascimento de Jesus sendo predito por ela? Podemos prosseguir, irmãos aí no Meet aí. Senão vamos continuar aqui. Maria visitando aqui agora Isabel a partir do capítulo 39. Ó. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Aí a Érica chegando. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel, vocês lembram quem é Isabel? Isabel é a mãe do João Batista, a que era estéril. E aí? Pegar um remédio. Pegou o remédio? Um dos remédios já deu uma ligada boa. Então tá bom. Quando, olha só, Isabel ouviu a saudação de Maria, olha que interessante, o bebê que estava já dentro dela agitou-se no ventre. Isabel ficou cheia, ó, ao Espírito Santo aí com letra maiúscula também, ó, cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Olha que interessante, novamente, Isabel, quando Maria chega também grávida, perto dela, o ventre dela se alegra, ela se enche do Espírito. E olha que interessante, que ela ficou, novamente a palavrinha que a gente viu antes, eu sou agraciada. Olha o que é a manifestação de graça, o que significa a palavra graça. Mais uma pessoa agora foi agraciada. Por quê? Porque Jesus se manifestou também diante dela, o Senhor agora dentro da barriga. Olha o que é a figura de graça na nossa vida. O que é graça? Graça na sua vida, meu irmão, é Jesus chegar no seu caminho. É você estar indo numa direção e Jesus chegar e tomar o rumo. E isso te faz o que é quando você está cheio do Espírito. Ela se encheu aqui do Espírito. E também falou assim, olha, eu estou agraciado de você estar aqui diante. E ela fala, bendita é você entre as mulheres. Quero até fazer um adendo aqui, pode parecer uma coisa tão... muitos irmãos aqui talvez vão se identificar com isso. Sempre existiu, dentro de um contexto religioso, essa questão de Maria, dentro dos católicos, e os evangélicos, né? Os evangélicos batem em católico, briga porque Maria não tem, porque não dá ênfase de Maria, isso, aquilo, porque os católicos adoram Maria, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, eu não quero entrar nesse detalhe. Mas uma coisa eu quero dizer, Maria, como sendo aqui a primeira a ser visitada pela graça do Senhor, ela tem o seu lugar, ela tem a sua história, ela tem a sua percepção que nós podemos tirar dela e trazer para a nossa vida. E ela sim, é bendita sim entre as mulheres. Ela merece tudo isso que Isabel está aqui contextualizando a respeito dela. Ela tem sim a sua honra. Não estou falando aqui de tomar o lugar do Senhor, porque sem o Senhor ela não seria agraciada. Consegue entender? Que sem ela receber o Senhor, sem o Senhor nela, nada disso faria sentido? Nada disso está falando? Mas ela tem esse lugar. Nós temos muito sim a aprender nesses poucos versículos. A Bíblia são poucos relatos que a Bíblia vai falar sobre Maria, mas os poucos nos ensinam muito sobre ser agraciado por Jesus. E a vida dela nos ensina. Então, pode ver aí que o próprio João Batista ali dentro, já no ventre da Isabel, já se alegra já na presença do Senhor. Chega até a ser um pouco, quase surreal isso, né, pra gente, né? Mas, como se fosse uma ficção, mas olha o que quem é o nosso Senhor. Eu falo isso porque todos que aqui estão creem em Jesus. Só para você ver que desde ali do ventre, na sementinha ali, por onde ele passava, pessoas se enchiam do Espírito. Por onde ele impactava, onde ele atravessava, pessoas se enchiam do Espírito. E isso aqui se deu no caso aqui de Isabel, desse encontro das duas primas aqui. Interessante. É o tempo que, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa. Mas não foi
criar o feto, que é só um negocinho, se tornar um objeto com vida, então ter movimentos, ponto da outra cetéria, então foram meses, né? Não, foi 6 meses. Não, o encontro foi 6 meses depois. 6 meses. Não, 6 meses depois que a mulher de Zacarias, Isabel, Já tinha engravidado de João. Mas aqui, Maria estava no início. Então o anjo a deixou. Logo depois, Lucas traz naqueles dias, mas naqueles dias é mais naquele tempo. E não naqueles dias iniciais. Assim, logo após isso. Não, é naquele tempo, naquela época. Então, assim, é de se imaginar que não foi logo imediato. Sim, Maria só foi visitar Isabel mesmo E meses. fala só o tempo que ela ficou 3 meses com ela. É. Então, no caso, se fosse a analogia, então praticamente estava nascendo O João. Basicamente já perto de nascer. Porque você já tinha 6 meses. e ela ficou 3. Sim. Tinha isso. Enfim, mais alguma observação legal dentro desse texto? A gente pode extrair? Foi revelado, né, que não vi nenhuma menção anterior, mas então no caso também o anjo também revelou para Isabel que Maria Não, aí nesse caso não. Nenhuma das duas tiveram, vamos assim dizer, um contato. A única coisa foi que o anjo falou antes, ó, e a Isabel, a tua prima aí, que é estéreo, tá grávida do João sim, lá. Tô falando da Isabel sobre a Maria. Não sabia. Se chegou ali e Então, ela já foi encheu do revelação, Espírito, foi o que eu falei, exatamente. É por isso que eu tô falando, quando o Senhor Foi revelado chega, só a ela ali. quando nós estamos diante da presença do Senhor, de fato, nós ficamos o quê? Cheios do Espírito de Deus. Quando estamos diante da presença do Senhor, ficamos cheios do Espírito. Enfim, mais alguém quer fazer alguma observação dentro desse texto? Dessa parte, né? Desse texto, não, dessa parte desse texto? Então vamos prosseguir então. Agora, aí, o que acontece depois disso aqui? O cântico de Maria, aqui a partir do versículo 46. Ó. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para o humilde da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Arão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Obviamente ajudou ali no nascimento de Isabel, que já estava ali já, quase ali, enfim. Mas olha que interessante, que nesse cântico de Maria, aonde ela vai dizer de coisas que vão acontecer para depois. A misericórdia sobre o Israel, que isso vem em Jesus. Porque Israel, segundo a lei, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O cerol estava passado na cabeça de todo mundo. Todo mundo pecador, todo mundo morte, salário do pecado, morte. E aí olha só o que ela vai falar. Nesse momento aqui ela vai falar de coisas que ela talvez não compreendia em toda a sua complexitude. Ou então também, obviamente, também pode ter citado aqui alguma coisa de algum profeta mesmo, que prediz, por exemplo, Elias mesmo, que dizia muitas coisas a respeito dos dias do Senhor, e Maria, nesse momento aqui, vai recitar isso, vai também anunciar o caminho, vai anunciar a quem é o Senhor, dar a ênfase, vai mostrar, olha só, através de mim, que fui agraciada com isso, o que vem através de mim, eu sou grata a Deus por isso, que através de mim, humilde serva, que foi sim humilde, para poder, dentro do que a gente já contextualizou aqui, falar assim, não, faz a vontade do Senhor na minha vida. Alguma outra coisa dentro desse cântico aqui? Podemos observar? Se não, vamos seguir então. O nascimento de João Batista no versículo 57. Ó. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia. Peraí, fechou aqui, peraí.
da grande misericórdia, ouviu falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, que era Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João, conforme o próprio anjo já tinha falado para ela. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, que estava o quê? Zacarias? Mudo, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. E imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Olha o que é interessante aqui, o que o anjo tinha falado para ele: quando se cumprir isto, você vai voltar a falar. É meio que assim, Zacarias precisava ver para crer. Já que a sua fé era do precisar ver para crer, então você vai ficar aí mudo, num perrengue aí de tempão aí, ficou o quê? 9 meses mudo, né? Que era o tempo de gestação da criança. 9 meses mais 8 dias. Ficou aí, né? Essa gestação toda da criança muda aí, esse tempo todo. Eu fiquei pensando, será que tem algum significado nisso? Porque quando nós falamos que ele só iria falar quando se cumprisse, então deveria falar no dia do nascimento de João. Ele só foi falar no dia da circuncisão. Eu acredito porque a circuncisão ela tem uma simbologia muito grande para os judeus. É o momento que se escolhe o nome do filho, é o momento que você pega, que é toda a trajetória, que tem aquela questão do sangue, se é judeu, isso e aquilo. É igual, por exemplo, o casamento. O casamento só é concretizado o quê? Na hora quando os dois coabitam. Quando o homem e a mulher, eles têm a sua relação dentro da tendinha lá, do local. Se a festa está comendo lá o dia todo, tomando vinho, parará. Mas enquanto o homem não entra na tendinha com a mulher e namorou ela ali, não tem casamento. Então, os judeus provavelmente, não sei, não tem essa informação, mas eu acredito que seja isso, que é a circuncisão que provavelmente deve definir o nascimento de Deus, quando vai escolher esse nome. Alguma coisa a ver com isso. Aí todos os ficaram cheios de temor, por toda a região montanhosa da Judéia falavam sobre essas coisas. Todos que ouviam falar nisso perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Interessante aqui, né, gente, que... Deixa eu ver aqui. Tem um cântico de Zacarias, né? Alguém quer fazer mais alguma observação nessa parte do texto aqui? Que eu vou seguir para o cântico de Zacarias, que eu tenho uns comentários depois para fazer. Ninguém? Se ninguém, eu vou continuar. E agora, novamente, agora Zacarias um canto. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo. Novamente agora, ao Espírito Santo, de novo, se enchendo. Por quê? Porque estava diante de quem? Daquele que prepararia o caminho do Senhor, que era João, que prepararia o caminho. Olha, Zacarias era cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. E aí, olha que situação complicada que nós temos agora, até é um pouco
simples, mas ao pouco tempo complexo para dizer sobre isso. Por quê? Porque isso pode dar um nó na sua cabeça a respeito daquilo que eu lhe falei, que são os óculos que lhes foram dados. Nós temos ali Zacarias. Zacarias era o que mesmo? Sacerdote. O sacerdote fazia o quê? Vivia no templo. As coisas do templo. E agora nós temos o filho de Zacarias, João, que, obviamente, por Zacarias ser da linhagem sacerdotal, o filho deveria ser o quê? E o filho vai para onde? Para o deserto. Para fora do templo. Para preparar o caminho do Senhor. Eu não sei o que você está pensando aí, quem vai estar ouvindo isso, o que você pensa. Lembrando que eu não estou aqui, gente, estou aqui fazendo nenhuma apologia a dizer que você, se você congrega no templo, até porque aqui de alguma forma nós estamos aqui também é um templo. Mas eu quero te dizer, eu quero te chamar a atenção, quais são as importâncias que você dá às estruturas, às construções que você faz ao longo da história. Que agora nós estamos aqui diante daquilo que é chamado, aquele que é chamado para preparar o caminho do Senhor. Olha o modus operandi, como é que vai ser completamente diferente. Olha a forma como as coisas vão acontecer. Zacarias vai para o deserto. João Batista vai para o deserto. Nada tem a ver agora mais com essa estrutura. E que até então vocês vão saber, e eu vou aqui também não vou ser... Então, não faria sentido ele ser criado dentro do sistema, vamos botar assim, né? Exatamente, mas eu não vou ser, presta atenção, eu não vou ser leviano a induzir vocês a um pensamento que não seja na liberdade do Espírito. Lembra quando Jesus faz os seus 30 anos de vida pública, isso vai ser bem mais na frente, e ele chega no templo, e o templo, gente, tinha um significado muito bonito. O próprio Jesus dizer, este local era para ser chamado o quê? Casa de oração. Mas vocês transformaram em quê? Covil de salteadores. Então, não é o local, presta atenção mesmo, não é local, parede de si, mas é qual espírito, qual ideal, qual consciência que habita no meio dessa gente, de nós que estamos aqui agora, falando que estamos nos reunindo no Senhor. Qual que é o espírito? Agora eu vou dizer o espírito com E minúsculo, no sentido de você, daquilo que começa a ser produzido em você. Qual é o CD? Por que você está aqui? E você sabe que se nós estivéssemos aqui para uma unidade de espírito no sentido de fazer alguma coisa que é contrário àquilo que o Senhor, que é o caminho do Senhor, que é a preparação para o caminho do Senhor, que nós estamos aqui agora como João Batista. Nós estamos no deserto anunciando algo, queremos anunciar algo que está completamente diferente de uma estrutura que está vindo antes da gente, que já é pré-definido, que muitas das vezes não é por causa da estrutura, lembrando, por causa da mentalidade. Qual o espírito que está ali? Qual a mentalidade que está ali? É a liberdade que nós devemos ter em Cristo Jesus, porque, gente, ir para o deserto nos diz muitas coisas. Vamos trazer aqui, o que vocês podem trazer aqui para mim? Pensa em imaginar você hoje, saindo do contexto dessa vida que você tem, desse social todo prontinho. João Batista tinha um social todo pronto para a vida dele, o pai sacerdote, ó. Quem que é o pai dele? O pai dele é o cara que o anjo falou, a mulher, o pai dele era velho, a mãe era estéril, e o trem deu certo lá, e o pai, imagina que gavola, igual era na época de Abraão, quando falou, ó, sua mulher vai ter um filho aí na velhice aí, ó. Imagina Abraão voltando lá no rancho falando assim, ó, Deus falou que eu mesmo estando velho, o trem vai dar certo e pã. Imagina para este sacerdote, no meio daquele contexto ali, olha o que é o contexto de João Batista. Pai sacerdote que o anjo visitou, é primo da Maria que vai vir Jesus,
Olha o caminho para ele, está tudo feito. Você sacerdote também, está tudo feito. O que João Batista faz? Largo tudo e vou para o deserto. Lembra o que eu falei aqui? Tirar os seus óculos? Isso é deserto, gente. Para você preparar o caminho para Jesus na sua vida, você vai ter que ir para o deserto. Você vai ter que tirar tudo. Todos os estímulos, tudo. Você vai ter que, para ele ser pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá sede. Para ele ser a água viva, quem beber de mim nunca mais terá sede. É só quando você for para o deserto. Fazendo essa analogia, enquanto você não for para o deserto, tirar todo esse contexto, tudo isso que te prepararam até aqui, esse momento, porque necessário é nascer de novo, e João Batista rejeita todo esse contexto, e vai rejeitar depois, vocês vão ver, vai vir falando e vai chamar essa estrutura raça de víbora, estrutura no sentido de mentalidade, a mentalidade que estava ali. Lembrando que eu estou falando que você pode estar congregando em muitos lugares que eles não têm essa mentalidade, então você não bota tudo no balaio. Não quero ser aqui leviano com você, te levar a induzir qualquer um que esteja me ouvindo a fazer um julgamento. Temos muitos irmãos reunidos agora em vários lugares do globo terrestre aqui, seja numa estrutura denominacional ou não seja, fazendo igual está aqui, que são discípulos, são filhos de Deus, estão caminhando no Senhor. Mas enquanto você não for para o deserto, você não vai conseguir enxergar verdadeiramente se essas estruturas, se essas mentalidades que operam em muitos lugares têm a ver com o Senhor, se são raça de víboras. Que aqueles que Jesus vai falar depois, salteadores. Nós precisamos, irmãos, de passar por esse deserto, contextualizando o que nós estamos aprendendo aqui, tirar esses óculos tudo. Joga tudo para o lado. Abre o teu coração para preparar o caminho para o Senhor. Abra o seu coração. Não fica mais, não fica protelando isso para frente. Eu sei que o Espírito vai estar falando com muitos aqui, está falando e vai falar com muitos que vão entender completamente isso que eu estou dizendo aqui. Vá para o deserto. Vá para o deserto. Porque o caminho do Senhor só pode, eu estou repetindo isso, desculpa, eu estou repetindo isso, mas isso é de completa importância. Enquanto eu não fui para o deserto, o caminho do Senhor não começou a ser traçado no meu coração. Precisamos de ir para o deserto. Mas alguém quer fazer algum contexto aqui, contextualizar alguma coisa, quer acrescentar nesse texto, que isso é muito rico sobre João Batista? Mais nada? Fala muito de visão de mundo, óculos, então uma palavra que fez, cosmovisão. Cosmovisão? É a sua visão de mundo, seus Isso. óculos, a forma como você enxerga o seu mundo, Uhum. Cosmovisão. Jesus vem mesmo e transforma nossa cosmovisão, a gente vê o mundo com outro óculos. Interessante você falando isso de cosmovisão, quando ou seja, é a percepção geral que você tem no mundo, e Jesus muitas vezes vai dizer, vocês são cegos, vocês são mudos, vocês são surdos, que Jesus pega a nossa cosmovisão e joga no lixo. Lembra novamente do Nicodemos. Nicodemos, hein? Uma cosmovisão de mundo, cara inteligente, mestre da lei, completamente aguçado. Vamos chegar nele lá, mas a gente já faz umas palhinhas aqui já. Vamos chegar. Tudo isso, gente, que às vezes eu falo, que não está no texto, quem está ouvindo aqui, nós vamos pegar isso tudo na frente. Nós vamos ver isso tudo na frente. Mas daqui a pouco vocês vão entendendo. Caraca, olha aqui o que estava falando. A cosmovisão dele, Jesus falou assim, joga isso tudo no lixo, é do alto. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Mas alguém quer fazer alguma observação ainda nessa parte aí do cântico de Zacarias? Não? Querem prosseguir para Lucas 2, deixa eu botar aqui, para Lucas 2, onde vai falar sobre o nascimento de Jesus, ou vamos deixar, já está 8h40 já, para a próxima, vamos deixar para o próximo então? Então, irmãos, vamos finalizar por aqui então. A melhor parte desse aprendizado, então, fixando aqui, é que sejamos como Maria, mas se não formos, também formos como Zacarias, não tem problema nenhum. O que acontece é que a gente sabe que a gente fica cego por um tempo, e aí podemos perder esse tempo de perca de visão, pode ser um tempo muito rico, não tem problema também, se você que está aqui, está na posição da Maria, está na posição da Isabel,
está na posição do Zacarias. Se você também hoje já está começando na posição, que eu peço a Deus que você já comece na posição do João Batista, não tem problema. O que a gente quer aprender aqui é que esse espírito, qual é o espírito que começa a habitar em você hoje? Não importa o lugar que você está, fazendo essa analogia aqui com todos esses irmãos nossos que viveram nesse tempo aí. Seja Maria, seja Isabel, seja Zacarias, seja o João Batista. Qual o ponto que você está? Não importa. Pode ter certeza. Se você se colocar mesmo, qualquer dessa posição, o Senhor vai cumprir. Você vai chegar no final desses estudos aqui que a gente vai fazer aqui, você vai falar assim, caraca, que bacana eu poder ter tido. Você não vai nem lembrar mais daquele óculosinho, porque a sua visão vai ser restaurada. Esse é o meu desejo aqui. Quero pedir aqui a opinião dos irmãos aqui. Isso não é um feedback, eu não estou aqui buscando essa aprovação aqui disso aqui, até porque eu tenho muita certeza do que o Senhor me chamou, mas eu quero saber de vocês, aí vocês desmutam o microfone, se nesse primeiro momento foi legal essa didática na qual nós fizemos isso. Se vocês gostaram dessa forma aqui, para eu saber também se é por esse caminho mesmo, que é o que o Senhor colocou no meu coração, que nós devemos seguir. Todo mundo, quem quiser, desmuta aí, vai falando, e eu quero ouvir. Aí eu preciso desse feedback, não como aprovação, mas para saber se foi bacana. Ah, deixa eu ver, entrou alguém depois aí também? Tinha entrado uma pessoa, eu não vi, mas acho que já saiu. Não, enfim. Foi muito bom. Vamos continuar. E aí, Ramon? Deu para compreender? Deu para assimilar as coisas? Ficou bom, mano? Muito bom, mano, muito bom. Na hora que você falou da eu não apareci para não atrapalhar a sua fala, mas pessoal, o Ramon que ele citou está a 1.300, acho que até 1.400 e pouco quilômetros de distância, sou eu. Amaral é um cara, é um irmão de coração, e sempre tive vontade de estar aqui com vocês. Na reunião começa, daí ele mandou uma mensagem para mim, eu falei, pode coloca eu e minha esposa aqui, faço questão de participar, e sempre quando vier agora, se for possível, eu vou estar aqui com vocês. E, mano, tá de parabéns. É esse mesmo, o caminho é esse. E tamo junto. Eu lembro que eu vou fazer aqui uma adenda aqui, eu lembro que você alguns dias atrás, a gente se falando ali no WhatsApp, você me falou de algumas coisas que você não... Opa, acontecem umas coisas que eu não queria até conversar com você depois, algumas coisas sobrenatural, parece algumas coisinhas que lhe sucederam e tal, que você ficou meio em dúvida, quero trocar. Você falou alguma coisa uns dias atrás e tal. Enfim, esse estudo que nós vamos começar, pode ter certeza que ele vai responder o seu anseio. Só começa a andar com Jesus, você, a Nanda aí, você é uma pessoa também extraordinária, a Nanda, são um casal de Deus, como eu falo, você é o mesmo carinho que você tem de falar de mim, eu já falei aqui de você, enfim, tente não faltar, tente estar presente aqui, pega o texto, lê antes, por mais que possa parecer embaralhado, eu já fiz, mas entrosa nisso. Tenta entrosar, vocês vão chegar no final desse estudo e vão falar assim, caraca, cara, que legal. Hoje eu sei quem é Jesus com o meu óculos no sentido assim, com o meu olhar, através do meu, eu não precisei mais de botar nenhuma lente. É isso aí. Mais alguém? Lília? Gostou, Lília? Desparafusa aí o microfone aí, ó. Desmuta o microfone, eu quero ouvir de você se você gostou de começar esse estudo. Você também é uma pessoa que falou que quer muito aprender de Jesus, que quer desconstruir as coisas antigas que aprendeu, entendeu? E aprender coisas novas, porém agora você está tendo a oportunidade de olhar com seus olhos. Por mais que eu estou sendo um mediador aqui, eu não quero, novamente vou falar aqui, não quero ser o mediador nem líder de vocês, eu não quero. Eu já sei quem é Jesus, eu tenho essa certeza, essa convicção dentro do meu coração. Eu quero que vocês as tenham, não por causa das coisas que eu estou aqui lhes falando, porque eu não vou ser leviano a induzir vocês a nada, tá? Não vou ser leviano a querer induzir vocês a nada. Quero que vocês vejam por si só. Mais ninguém? Se ninguém for comentar, eu vou encerrar aqui, eu vou orar, vou encerrar e vamos ficar aí preparados. Eu vou subir esse áudio depois em algum. Ramon depois conhece muito aí, um negócio maneiro que seja legal para subir áudio para organizar isso aqui. Você me ajuda depois. Estou gravando pelo próprio gravador do Windows aqui, o áudio. Depois você me dá a ideia que a gente deixa tudo organizado para outros irmãos depois se vierem, quiserem contextualizar. Bento, ia falar alguma coisa aí? Você tirou do mute aí? Sim, o modelo ele ficou ótimo.
entender direitinho, só que eu falei muito aí. Ah, é? Deixei para ninguém falar nada. Tá Eu certo. falei. Tá legal, papai. Tá certo, então. Mais ninguém? E vocês, gente, que estão aqui? É nesse caminho mesmo, devemos seguir, Bruna, Julian, isso aí mesmo, desse jeito, Eu deixando... até tô pensando em, caraca, eu não sabia que levava tanto. Eu falei assim, vamos puxar pra aqui, né? Mas encaminhou do jeito assim que eu não tinha. Não passou na minha cabeça que a gente ia. Tantas falar- reflexões num isso, texto que tô parece ser aqui tão viajando, tô histórico. viajando. Não, gente, É muita coisa, não. meus irmãos, é o que eu falo com vocês, ó. Antes, eu falo de mim, quando eu tinha os óculos, essas coisas assim, me passavam completamente desapercebidas. É isso. Hoje, cada detalhe é detalhe. E eu falo isso, se vocês tirarem os óculos, lembra que eu falei que tirem os óculos, tirem. Entendam isso que eu estou querendo dizer espiritualmente. Vocês vão prestar atenção igual para a palavra agraciada, e aí você vê, pô, ela não está entendendo a palavra, não tem como... Já começa, aí você começa a se perguntar. É completamente diferente. Sem o óculos vai passando, vai atropelando, você só vai se apegar àquilo que o óculos te ensinou, a lente já te ensinou a ver. E é nesses pequenos detalhes, é ir para um deserto, é fazer uma analogia do que significa estar num deserto, que você vai falar assim, meu Deus, por isso que eu falei, contextualiza, vai para a história, se coloca no lugar da Maria, se coloca no lugar do Zacarias, se coloca no lugar do João Batista, que você vai começar a entender o que Jesus quer falar para você, quem Jesus é. Precisamos de colocar nesse lugar, tá bom? Então, boa noite para vocês aí, fiquem na paz, vamos orar aqui só para a gente finalizar. Eu vou só finalizar aqui, eu finalizo depois da oração. Tem não, três que eu queria colocar na lista de orar. Um seria para esposa de um vizinho que eu cresci junto. Ela tem mais ou menos a minha idade. Ela descobriu há pouco menos de um mês que está com leucemia. O médico falou que não tem mais jeito. Nossa, do nada assim, notícia bombástica. Bombástica, e a pessoa boa estava terminando a faculdade agora, estava com planejamento para engravidar, já estava já um tempinho casada. E tipo assim, a pessoa que você fala assim, cheia de vida, sempre correu atrás, e nada, falou que nem químio dá certo com ela mais, agora só induziu ela para saber quando é que ela deixou a família preparada. Eu teve uma irmã, será que não tem nada? Eu falei, minha mãe, só Deus. Hoje em Pada também morreu um menino na mesma situação. Ele recebeu essa notícia há 2 semanas atrás e faleceu hoje. Nada Foi uma mais dor de dente, ela teve dor de dente, foi no dentista, o dente dela estava nascendo todo, no mesmo hora, levou pro UPA, internou e já falou para ele sair. Irmãos, só fazendo adendo, vocês viram que a gente tem um grupo lá. Só te cortando. O que vocês quiserem trazer de assuntos também a respeito do que a gente está falando, pode trazer no grupo que a gente continua lá também. Tá bom? Não tem problema não. Pergunta lá, qualquer dúvida, é interessante. Sobre essa oração, mais para quem? A outra tá o João, a Paola tá com pneumonia e o João tá com asma. Tá internado hoje. Tá certo. Mais algum pedido de oração, gente? Então? Nenhum, então? Então vamos. Oi? Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. É isso aí então, gente. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai querido, Jesus amado, Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, que nós tivemos aqui, Pai, juntos, Pai, na Tua palavra, Pai, meditando, Pai, aprendendo, Pai, de Ti, Pai. Aprendemos aqui, Pai, que não importa, Pai, qual o caminho, Pai, que nós tivermos, Pai, mas se estivermos, Pai, nessa caminhada, Pai, que é buscando Te servir, Pai, a nos dobrar, Pai, perante a Ti, Pai, é o que importa, porque o Senhor vai se revelar a nós, Pai, em algum momento, Pai, em alguma parte, Pai, deste caminho, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, Pai, que aqui foram ouviram, Pai. Quero te pedir aqui, Pai, que aqueles que ainda vão ouvir, Pai, essa palavra aqui, Pai, que ainda, Pai, que o Senhor possa, Pai, operar, Pai, grandiosamente, poderosamente no coração, Pai, de irmãos que precisam receber um pouco desse pão, Pai, que aqui foi dito, Pai. Nesse momento, eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, a vida, Pai, dessa jovem, Pai, que recebeu essa notícia, Pai, dessa leucemia, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor pode operar milagres, Pai. Não queremos, Pai, por mais que nos falte fé, como nós aprendemos aqui também, Pai, como na posição do Zacarias, Pai. E não queremos ficar mudos, Pai, aqui agora. Queremos, Pai, declarar com fé aqui agora, Pai.
para a honra e glória, Pai, do Teu nome, Pai, que um milagre, Pai, possa ser operado, Pai, na vida dessa jovem, que o Teu anjo, Pai, a visite agora, Pai, e, Pai, dê este milagre, que ela possa ter certeza, Pai, que esse milagre é do Senhor, Pai. Nós Te clamamos aqui agora, Pai, para a honra e glória, Pai, do Teu nome, Pai, para que o nome de Jesus venha a ser engrandecido no meio do Teu povo, Pai, do Teu povo remanescente nesses dias, Pai. Aumenta a nossa fé para que nós não possamos, Pai, duvidar disso, Pai. Não somente também, Pai, na vida dessa jovem, Pai, que aqui foi citada, Pai, mas de tantos outros, Pai. E que quando, Pai, nós virmos, Pai, esses milagres, Pai, assim, Pai, como Isabel, Pai, nós não tenhamos nenhuma dúvida e podemos dizer, isto é obra do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos, Pai, coadjuvantes, Pai, dessa fé, Pai, dessa ambientação, Pai, de tudo isso, Pai. Nos ensine, Pai. E Te peço, Pai, por todos os outros que estão enfermos, Pai, por irmãos que estão aqui no nosso meio, por irmãos que vão ouvir, por irmãos que estão ouvindo, Pai, que nós possamos crer, Pai, no Teu milagre, Pai, para que nós possamos, Pai, que a obviedade, Pai, do milagre, Pai, que pode acontecer na nossa vida, seja para que Jesus possa ser anunciado, Pai, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o caminho do Senhor seja preparado, Pai, para aqueles, Pai, que o Senhor nos dê, Pai, para aqueles que cruzarem, Pai, os nossos caminhos, Pai. Quero Te pedir também pelo João, Pai, pelo Cauã, Pai, que o Senhor esteja com eles, Pai, curando eles, Pai, tendo misericórdia da vida deles, não só na saúde, Pai, do corpo físico, Pai, mas também, Pai, na saúde da mente, Pai. Que aqueles jovens, Pai, a lama do mundo não alcance, Pai, aqueles dois meninos, Pai. Que eles possam, Pai, ser separados no Senhor, Pai, em cada uma das personalidades dele, Pai. Que o Senhor seja com eles, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Somos gratos a Ti, nos dê, Pai, uma semana, Pai, reflexiva dentro de tudo que nós aprendemos aqui, Pai. E que nós possamos ter paz, Pai, em nosso coração, nessa caminhada, Pai. E que aqueles óculos, Pai, consigamos, Pai, deixar os óculosinhos de lado, Pai. E que possamos, Pai, conhecer a Ti pelos nossos próprios olhos, que possamos Te enxergar através de nós mesmos. E é isso que eu Te peço, Te agradeço aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, ótima noite para vocês aí, ótima semana, que Deus nos abençoe, tá? Boa semana para todos aí. Show! Qualquer